Como planejar um encontro de catequese do começo ao fim? Como fazer um encontro aí no Ministério Infantil bem organizado? Bom, esse é o tema da Oficina Criativa Evangelikids de hoje. Vem que tá maravilhoso! Bem, uma das coisas que você precisa saber, para bem desenvolver o seu encontro é saber fazer um bom planejamento. Planejamento é tudo na organização do líder de ministério infantil, do catequista infantil, de formadores, enfim. Você precisa ter um planejamento para você poder olhar, e se debruçar sobre aquela temática que você quer desenvolver com a sua criança. Então, como elaborar esse planejamento? Alguns pontos são importantes para que você organize tudo isso. E o primeiro deles é o tema. Qual é o tema que você quer desenvolver com aquele grupo naquele dia? Bom, se você é catequista aqui da Arquidiocese do Rio, enfim, provavelmente você usa, o material que a Arquidiocese recomenda, Esse é o livro 1 para catequese infantil, primeiro ano. E aqui dentro, você vai acompanhando que tem várias temáticas. E para você começar a planejar, você vai precisar, olhar para cada tema, se debruçar, ler, pesquisar um pouco sobre isso, para que você possa começar a planejar todo o seu encontro. Então, aqui nesse capítulo 1, nós temos a temática de Deus me conhece pelo nome. Bom, então, se ele me conhece, Deus me conhece pelo nome, a gente vai tratar, da minha identidade, da identidade das crianças. E aqui já é um tema em que você pode olhar e mergulhar, para poder estar planejando o seu encontro. Bem, já tendo escolhido o tema, você vai pensar, buscar uma passagem que possa te auxiliar a trabalhar e a desenvolver esse tema no seu planejamento. No livro infantil, da catequese, já vem até aqui a referência, ele já apresenta algumas passagens que vão te auxiliar, a trabalhar aquele tema com aquelas crianças, mas essas passagens, elas também vão te ajudar a entrar mais profundo nesse tema. Então é bom que você, além de pensar no tema, faça a leitura dessas passagens antes, medite sobre elas, porque a partir delas você vai ter, com certeza o Espírito Santo vai te direcionar, a um bom planejamento, a outras atividades, o que mais você pode desenvolver. Bom, e depois que você já separou um tema, já mergulhou na passagem que vai te auxiliar, a desenvolver o seu planejamento naquele tema, você precisa ter um objetivo, Todo encontro, toda aula, toda formação, ela tem um objetivo. O que você quer alcançar com aquele grupo? Ou melhor, o que você espera, qual é o seu propósito, o que você espera que aquele grupo alcance através dessas atividades que você está pensando, através desse encontro que você está preparando. Então você precisa ter claro diante dos seus olhos quais são os seus objetivos. Bom, eu quero que o meu grupo absorva, a ideia de quem eles são, de qual é a identidade deles, São filhos e filhos amados de Deus. Eu quero que eles alcancem essa ideia. Então, isso precisa estar claro diante dos seus olhos, para que você também possa, dar sequência ao seu planejamento e para que eles possam, de verdade, alcançar, assimilar essa informação, sair com esse conhecimento fixado dentro deles. Bem, já falamos sobre o tema a ser desenvolvido, já falamos sobre as passagens que vão te auxiliar na preparação do seu encontro, já falamos sobre os objetivos ou o objetivo que você precisa alcançar e agora a gente precisa olhar para a metodologia. Como você vai desenvolver tudo isso, que você está pensando? Como é que você vai apresentar isso para a sua turminha de catequese, para o seu grupo infantil? De que maneira você vai preparar essas atividades, Então a metodologia, ela vai te auxiliar a destrinchar ali, tudo que você vai fazer. Bom, eu vou utilizar o recurso do livro da catequese, então você vai colocar lá. Eu vou fazer uma contação de histórias primeiro para introduzir esse tema. Então você também vai discriminar lá, escreve tudo, porque fica ali bem claro diante dos seus olhos
Gente, estou em área aberta, então tem som de avião, tem som dos animais, tem som de tudo, né? Vamos esperar um pouquinho. Foi. Voltando. E aí você vai pensar na metodologia, de que maneira você vai desenvolver isso com o seu grupo. Se vai ser através de uma contação de histórias para introduzir o tema, se você vai trabalhar no livro que a catequese mesmo te fornece, se você vai fazer uma dinâmica com eles, se você vai fazer uma atividade em grupo, enfim, como você vai desenvolver aquele tema para que aquelas crianças alcancem o objetivo que você está esperando. Então você precisa traçar ali uma metodologia, um método, né? Como você vai fazer a sua aula de catequese acontecer. Bom, e aí depois de tendo traçado esse como, pensado no que você vai usar, qual ambiente que você vai usar, você vai olhar para os recursos. Tá, pensei no que eu quero fazer, mas eu vou precisar de recursos para fazer, né? Então eu vou precisar do recurso do livro, eu tenho que levar o livro para aquele ambiente. Vou fazer uma contação de história, eu vou usar um avental, né, para contar uma história, eu tenho que preparar esse avental e levar o avental para o dia em que essa aula vai acontecer. Não, eu não vou usar, eu vou fazer uma dinâmica. Então eu tenho que pesquisar a dinâmica, eu tenho que separar os elementos que eu vou utilizar na dinâmica, ou seja, eu preciso olhar para os recursos que eu vou estar utilizando e separá-los. Para quê? Para que no dia eu não esqueça nada, não é verdade? Então eu vou separar os recursos, já vou deixar todos organizados e aí no dia da minha aula eu vou levar esses recursos para que eu possa estar desenvolvendo com as minhas crianças, né, aquele tema, aquela atividade. Uma coisa que é importante, gente, eu sei que os imprevistos acontecem, né? Mas a gente não pode chegar diante das crianças sem saber o que fazer, sem ter planejado alguma coisa. Nós precisamos, né, parar e fazer com excelência aquilo que o Senhor nos confiou. Né? Quando a criança não tem segurança no líder que está passando para ela uma informação ou conduzindo o encontro, não adianta, porque ela não vai focar no restante das coisas que você vai passar para ela. Né? Se ela não percebe em você um domínio no assunto em que você está falando, naturalmente ela vai perder o foco, ela vai olhar para outra coisa, aquilo não está, né, não tá dando segurança para ela. Então, por isso o planejamento é tão importante. Por isso, você precisa se preparar, você precisa preparar aquela aula, né, para que tudo aconteça, né, direcionado, obviamente, pelo Espírito Santo, que vai te conduzindo ali, né, te mostrando os melhores caminhos antes, né, e também durante, né, porque a gente está sempre atento ao que acontece ali no momento, mas você precisa ter essa parte, né, preparada com antecedência. E se você está planejando um encontro, você tem que ter noção de tempo, não é verdade? Porque você tem um tempo para receber as crianças, para acomodá-las, né? E um tempo para desenvolver essas atividades, ou seja, quanto tempo você vai precisar para fazer com que essa atividade aconteça? Quanto tempo você vai precisar, né, para fazer tudo que você planejou para aquele dia? Então, ter diante dos seus olhos a duração, né, de cada atividade ou a duração do seu encontro e planejar dentro daquele tempo é fundamental. Bem, nós falamos do tema, falamos da passagem bíblica, falamos dos objetivos, falamos da metodologia, falamos dos recursos, falamos do tempo e, por último, nós não podemos deixar de fazer uma avaliação, né? Uma autoavaliação de como você conduziu aquele encontro e uma avaliação mesmo para saber se as crianças alcançaram aquele objetivo proposto, as crianças conseguiram absorver aquilo que você tinha para passar naquele dia. Um ótimo termômetro de avaliação é os minutinhos finais do encontro, é você abrir para o grupo, para as crianças, para que elas possam falar sobre o que elas aprenderam naquele dia. Dê um momento em que elas possam falar, porque elas vão falar daquilo que elas aprenderam ou não, ou talvez elas, né, não falem, e aí você vai perceber, bom, não alcançaram tanto, alcançaram em parte, de repente eu preciso rever ou repetir alguma coisa. A avaliação é também para você uma direção, um norte, né? Para você saber se realmente você alcançou aquilo, ou se você precisa trabalhar mais um pouquinho, né? Reforçar isso num próximo encontro. Então o tema da avaliação, né, que é o último item,
também é um item muito importante aí dentro do seu planejamento. Bom, e para terminar, eu quero deixar para você uma dica, né? Eu sei que algumas pessoas, né, conseguem guardar as informações na cabeça, né? São boas de memória, não esquecem. Mas uma dica importante e que facilita até para outras pessoas, caso um imprevisto aconteça, é que você registre o seu planejamento, né? Seja numa agenda, seja num caderno, ou você monte mesmo ali, né, um cronogramazinho do seu planejamento que vai acontecer naquela semana, porque quando você escreve, você olha melhor para tudo isso, isso fica registrado e caso algum imprevisto aconteça e você não possa estar ali, né, para aplicar, você consegue passar de maneira clara isso para uma outra pessoa, de repente para a catequista que te acompanha, que fica ali te auxiliando, a catequista auxiliar, né, se é que tem, né, você pode dividir com ela aquele planejamento e aí também é uma segurança para ela, né, para saber direitinho o que ela vai fazer, como ela vai fazer, né, não vai deixar, nem você vai ficar perdido e nem a outra pessoa vai ficar perdida também. Então depois eu vou deixar aqui para vocês um modelinho, né, de como você pode estar aí preparando o seu planejamento, tá? E essa dica também, para terminar, é uma dica que vai te ajudar muito, até na sua organização, né? Vai fazendo por semana, enfim, quer fazer de 15 dias, faz os 15 dias, o importante é que você não deixe de fazer, tá? Para que os seus encontros, para que a sua catequese possa de verdade ser um momento de formação com excelência, com preparo e excelência, porque se Deus te confiou, é porque Ele espera muito de você, viu? Bom, nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se conhece algum outro catequista, curte esse vídeo, já compartilha com ele, manda para as pessoas que você sabe que atuam no Ministério Infantil, porque vai fazer bem para eles também, vai fazer um benefício, né, para todos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.